Olá, abençoados e abençoadas. Eu me chamo Rossini, eu sou pastor, sou casado com a Vanessa, temos uma filha chamada Bárbara, que tem 10 anos, e quero dividir, compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou em meu coração e colocar um título para essa mensagem, para essa pregação. O título é O Poder da Liderança. Deus colocou essa mensagem em mim, o poder da liderança, e através, depois desse título que veio em mim, né, no meu espírito, Deus me deu a passagem de o rei Davi, lá em 2 Samuel 11, que Davi comete adultério com Batseba, e veio esse título, o poder da liderança, e veio em cima desse título essa mensagem. E aí eu fui remoendo, Deus foi me dando mensagem, e eu fui ali escrevendo, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês essa mensagem, e espero que edifique muito a vida de vocês. E você que não é inscrito, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, já deixa um like nesse vídeo, primeiro assista, gostando aí, curte, compartilha, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal para fortalecer o nosso canal, para estar levando a mensagem do Senhor a outras pessoas que precisam ouvir, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra e divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Amém, irmãos? Irmãos e irmãs, vamos agora meditar nessa mensagem, o poder da liderança, tirado lá de 2 Samuel 11, né, que rei Davi, ele cai em adultério com Batseba. Então aqui eu dividi, né, eu separei etapas da queda, né? Foram 6 passos para a queda, 6 tropeços. E aqui eu dividi em 6 os tropeços dele. Mas antes de eu relatar essa divisão dos tropeços que ele cometeu antes da sua queda, eu quero ler com vocês esse início aqui da mensagem, tá bom? Então vamos ler juntos aí, tá bom? Se você que tem a Bíblia aí, abre aí, 2 Samuel 11, que diz o seguinte: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu, engravidou, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Galera, até aqui, a gente vai até aqui. Aí eu vou só para a gente destrinchar isso melhor. Até aqui, agora eu vou pegar aí. Aqui Davi, né? O primeiro tropeço de Davi aqui foi o quê? O esfriamento, né? Muitas das vezes a gente começa a se esfriar na fé. A gente fica... um dia a gente acorda, já não ora mais, já não lê a Bíblia. Um domingo a gente, não vou para a igreja hoje não, estou meio cansado, com preguiça. E a gente fica em casa. E assim a gente vai, só se esfriando. E aos poucos, galera, ninguém acorda de um dia para o outro e fala assim: não vou mais para a igreja, não quero mais orar. É aos poucos, é um processo. E isso ali a gente consegue ver Davi já se esfriando, porque aqui, decorrido um ano, no tempo que os reis iam para a guerra, e ele não foi. Então o primeiro tropeço dele foi o que? Esfriamento, ele se esfriou. Ele saiu, ele parou de fazer aquilo que era o dever dele. Ele começou a se esfriar, começou a se acomodar, beleza? Esse foi o primeiro tropeço de Davi.
Agora o segundo tropeço é o posicionamento. Ele saiu da sua posição, né? Ele era para ter ido e ficou, não se posicionou, não ficou na sua posição de líder, de rei. Enviou Joabe e seus servos com ele. Ele, em vez de ele ir, ele enviou Joabe e os servos dele, junto com esse Joabe. Ele era para ir, ele não foi, então ele não se posicionou. Muitas das vezes a gente não se posiciona, né? Muitas das vezes a gente terceiriza as nossas posições, né? A gente precisa estar em tal lugar, mas a gente terceiriza. Ah, não, hoje eu não vou não. Pede lá para o meu funcionário, para alguém do tipo. A gente não vai, a gente não se posiciona, né? Segundo tropeço. Agora o terceiro tropeço, galera, do rei Davi, e também pode ser de nós também, a gente se compara nessa história, a gente pode se comparar. No terceiro tropeço de Davi, a transferência de responsabilidade. Era para ele ir à guerra, ele não foi, mandou, enviou os servos dele e não foi. Muitas das vezes a gente transfere nossas responsabilidades para outras pessoas, né, ao nosso redor, e a gente fica ali, né? Muitas das vezes por motivos torpes, né? Não estou dizendo, galera, aqui que existe situações que a gente vai precisar de ajuda de alguém para te ajudar em alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa, né? Uma emergência. Isso aí é normal. Eu estou dizendo que ele transferiu a sua posição, a sua responsabilidade. Não é porque ele não tinha tempo de fazer, é porque ele não quis fazer por preguiça, né? Comodidade, ficou ali relaxado, relaxou. Então ele transferiu a responsabilidade. Então não transfira a sua responsabilidade. O que é seu, faça você. Agora o quarto tropeço, galera, do rei Davi, a distração. Ele ficou distraído. Ele acordou um dia no seu palácio real e foi fazer o quê? Passear na sua varanda. Então ali o diabo já estava vendo ele, observando ele desde o começo, lá no esfriamento, desde o primeiro tropeço. Então o diabo ele é minucioso, né? Ali na passagem de Jesus no Novo Testamento, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, quando acaba a tentação, está escrito que ele foi embora esperando o momento oportuno. Então o diabo ele ataca no momento oportuno, na oportunidade, onde vê que você está fraco. E ele vai e te ataca, né? Onde ele vê que você está cambaleando, aí ele vai e ataca, né? Ele manda setas inflamadas na sua direção. Então aqui foi isso. Aqui ele ficou distraído, passeando na varanda, e aí o diabo falou, agora eu vou atacar ele. Eu vou dar uma isca para ele. O que o diabo faz? Coloca uma mulher tomando banho, uma mulher muito formosa, muito bonita, que era Batseba. E ele, distraído, olhando para o nada, acaba enxergando algo. Enxerga a Batseba tomando banho. E ali, os olhos, entra aquela imagem, ele vê de na hora repreender. Porque você pode, sem querer, sim, olhar algo que não queria ver e você tá tudo certo, não tem problema. Você desvia o olhar e acabou. Você não quis ver. Mas ali Davi já vinha de uma trajetória de esfriamento, posicionamento, transferência de responsabilidade, distração. E aí o diabo falou, esse vai ser o momento oportuno de atacar ele, que ele tem uma tendência muito grande de cair. E foi dito e feito. Ele distraído, viu aquilo ali, cobiçou com os olhos, desceu ao coração, ele desejou Batseba e mandou chamar. E Deus ali, em nenhum momento Deus abandonou ele. Por mais que ele estava frio, sem posição, Deus estava ali, porque nesse momento que ele pergunta a seus servos quem era aquela mulher, os seus servos diz para ele, é filha de, deixa eu ver o nome daqui, do pai dela, deixa eu lembrar o nome do pai dela, é filha de Eliã, mulher de Urias, teu servo, né? Urias era o servo dele, um soldado dele que estava na guerra, lutando para o reinado dele. Então, ele ouviu de quem ela era filha e de quem ela era mulher, era casada, e alguém que ele conhecia ainda. Então, mesmo assim, ele ali ficou cego. E aí vem o
o sexto tropeço e último tropeço, que foi o quê? A cegueira espiritual. Ali quando entrou o desejo no coração dele, ele ficou cego, ele não conseguia ver mais nada, ele não conseguia discernir. Ele não conseguia discernir o que era carne e espírito. A carne tomou conta. A Bíblia diz que existe uma luta interna dentro de nós entre o espírito e a carne. Quem nasceu de novo no espírito, existe uma luta de espírito e carne. A carne quer as coisas carnais e o espírito quer Deus, né? O espírito quer ouvir a palavra de Deus, quer orar a Deus, quer jejuar, né? E o espírito tem que ganhar essa luta. Quem vai ganhar essa luta? Quem você mais vai alimentar durante seu dia. Então acorde fazendo um devocional, acorde orando, faça jejum regularmente, né, para você mortificar sua carne. Então use essas 3 armas, né, que breve numa outra mensagem eu vou falar sobre essas 3 armas espirituais, 3 chaves espirituais, tá ok? Galera, não deixe esfriar, porque repare que foi um processo de esfriamento, de posicionamento, foi um processo, não foi da noite para o dia. E ali ele ficou cego espiritualmente, ele já não conseguiu discernir mais nada, aquele desejo tomou conta do coração dele, e aí ele foi consumir aquele ato. O desejo já estava nele, desejou, ali ele já pecou. Jesus, numa mensagem do Novo Testamento, ele diz que se você olhar para uma mulher e a cobiçá-la e a desejá-la em pensamento, você já adulterou com ela. Então ali ele já tinha adulterado. Só que agora ele vai para vias de fato e manda chamar ela e comete o adultério. E aí, galera, o que acontece após essa queda, né? Ele teve 6 tropeços. 6 tropeços para cair. Aí ele cai aí. Ele cai, ele comete o adultério. E aí vem uma palavra, uma frase na Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Ele adulterou e aí o que ele fez? A mulher engravidou, Batseba engravidou e ele pensou o quê? Eu preciso esconder. Eu preciso esconder. Como eu vou esconder isso? Ele chamou o marido dela, Urias, da guerra, trouxe ele até o palácio e falou: você está cansado, Urias? Vai se deitar com a tua mulher, vai para casa. Não falou se deitar, mas vai para casa, vai descansar um pouco. E Urias, como era um homem justo, fiel ao seu reinado, ao seu rei, que era o Davi, fiel a Deus, um homem reto, ele não achou justo de descer até a sua casa enquanto os outros homens estavam na guerra, enquanto os outros homens estavam posicionados. Ele não achou justo e não desceu. Aí Davi fala para ele: Urias, fica aí até mais tarde. E Davi embebeda ele de vinho, né? Para ver se ele toma coragem de ir até a casa dele para deitar-se com a mulher dele, Batseba. Por quê? Para esconder a gravidez. Porque ele achar que a gravidez, ele é o pai dessa gravidez, né? E não Davi. Só que não deu certo. Urias dorme em frente ao palácio. E aí ele pensa: e agora? O que eu faço para resolver esse problema? Olha como um abismo puxa o outro. Aí o que ele faz? Ele trama a morte de Urias. Ele manda Urias, ele dá uma mensagem ao seu servo na guerra, fala: manda Urias na frente de guerra. Quando ele estiver na frente de guerra, vocês saem, recuem e deixem ele sozinho, para que ele morra. E isso aconteceu, ele morreu. Veio o luto, passou o luto, e aí ele manda chamar a mulher de Urias, o falecido, né, o finado, e se casa com ela, e achou que estava tudo bem, tudo certo. Ele morreu, ninguém soube disso, da traição, de nada, ele morreu, acabou o luto, agora ela pode ser minha mulher. Só que não, galera, Deus estava ali a todo momento, e agora Deus manda um servo dele, uma boca dele aqui na terra, que eram os profetas, manda o profeta Natan falar com o rei Davi. E aí, o profeta Natan, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Natan não chega para ele e já acusa ele. Natan não faz a acusação. Quem acusa nós é o Satanás. Natan, pela sabedoria de Deus, Natan cria uma analogia, uma história, como se fosse pessoas terceiras, não Davi.
contando para Davi. Davi, existia um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha um homem pobre que tinha só uma ovelhinha. E esse homem rico desejou essa ovelhinha, pegou, roubou essa ovelha do homem pobre, e o outro ficou sem ovelha. E ainda mandou matar, né? Enfim, fez uma analogia da história. E o próprio rei Davi falou, esse homem é digno de morte, eu mesmo vou lá decretar a morte dele. E aí Natan olha para Davi e fala, Davi, este homem é você. Aí na hora ele cai em si, as escamas espirituais, a cegueira espiritual dele sai, aquela escama cai dos olhos dele, ele enxerga ele, o que ele está fazendo, né? E automaticamente ele se arrepende. Ele lembra, pequei contra meu Deus. E aí ele cai em processo de arrependimento. Aí Deus, através de Natan, fala que a espada não sairia da casa dele, né? Mas ele se arrependeu, mas Deus deu um decreto que a espada não sairia da casa dele. E depois disso, né? Depois que aí esse filho do adultério, Batseba com Davi, morre. Aí depois eles têm um outro filho, que é o Salomão, que é o futuro rei depois de Davi. Mas antes disso, galera, quando Deus dá esse decreto que a espada não sairia da casa de Davi, Davi tinha 2 filhos e uma filha. Um dos filhos a desejou essa filha, deitou-se com ela à força, e o outro filho ficou com raiva desse filho, desse irmão dele, e matou esse irmão. E esse filho que matou o irmão, ele perdeu a referência de pai de Davi, de líder. Ele já não via Davi como líder. E aí ele quis tomar a liderança de Davi, quis tomar a coroa do reinado de Davi. Então quando a gente sai da nossa posição de líder da casa, o homem, ou até você mesmo, mulher, né? Você sai da sua posição, a sua filha perde referência de você. Então a gente tem uma responsabilidade não só com nós, mas com quem está atrás de nós. E aí o que acontece? Esse filho se rebela contra Davi e tenta tomar o reinado de Davi. Acontece lá, Davi foge, depois volta e acaba que esse filho morre. E Davi recupera o seu reinado. Então olha só que tragédia. Então o que eu coloco como comparação de uma família? O homem, a mulher e os seus filhos, né? O homem, o que Deus me deu, o homem é o piloto do avião. A mulher é o copiloto. É que está do lado do homem. E quem é Deus nessa história? É a torre de comando. Então, quando o homem perde a conexão com a torre de comando, ele fica vulnerável, ele fica sem destino. Então aí acontece tragédias, como aconteceu com Davi e como pode acontecer com nós aqui mesmo. Mesmo a gente não sendo um rei, mas somos líder da nossa casa. Então, e a nossa queda, muitas das vezes, pode prejudicar quem está atrás de nós. Quando a gente cai, né, nos laços de Satanás, a gente acaba acabando o nosso casamento, relacionamento destruído, família destruída, filhos com um buraco no coração, com trauma, né, com feridas, que vai crescer com essa ferida, né, e vai perpetuar essa ferida, né, essa ferida que aconteceu lá atrás, né? O seu filho, a sua filha vai chamar outros de pai. Então assim, vai acabar com a sua vida, a família vai ser destruída e o Satanás vai ter êxito no ataque dele, porque essa é a intenção do Satanás, destruir famílias, porque a base de uma sociedade é a família. Então ele quer destruir essa base. Então você repara que não foi da noite para o dia, foi um processo. Então agora você que está me ouvindo, você pode estar no primeiro tropeço, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, ou até no sexto, ou até já caiu. Se você está no primeiro tropeço, se esfriando espiritualmente, aqui é um alerta para você. Volte a se esquentar, volte para Deus. Peça perdão a Ele, volte a ter comunhão com os irmãos, volte à igreja, volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a Bíblia, volte a obedecer, se inclina a Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então não deixe se esfriar. Então se você está se esfriando, é um alerta aqui agora.
Volte a se aquecer pela chama do Espírito Santo de Deus, tá bom? E se você está no segundo tropeço, perdendo a sua posição de homem da casa ou de mulher da casa também, volte a sua posição, não perca a sua posição. Se você está transferindo a sua responsabilidade, pegue ela de volta agora. Se você está distraído, fique atento. Deus está te dando um alerta aqui agora através de mim, ok? Ou se você não está vigiando, não está em vigilância, volte a ter vigilância. Orai e vigiai, Jesus falou, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou se você está já na cegueira espiritual, eu oro agora para que essas escamas caiam dos seus olhos, em nome de Jesus. Eu oro para que essas escamas caiam dos seus olhos, que você volte a enxergar o mundo espiritual, você volte a viver no espírito e não na carne, antes que você tenha uma queda, ok? Irmãos, e se você caiu, existe uma graça, né? Existe a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, assim como Davi trocou, olha só o que aconteceu, depois que Davi enxergou de novo, ele pediu perdão a Deus, sabe o que ele falou para Deus? Ele falou, Deus, tire-me tudo. Ele tirou a coroa dele de rei, tirou a capa e falou, Senhor, tira-me tudo, só não tira-me a sua presença. Então ele trocou tudo dessa terra pela presença de Deus, e Deus perdoou ele. Veio o castigo, veio a consequência, mas talvez para você nem tenha uma consequência. Pode ser que não, né? Pode ser que não, ou pode ser uma consequência mais branda, né? Então eu quero aqui te dizer que existe perdão aos pés de Jesus Cristo. Então volte para a cruz, volte para Cristo, que Ele está aqui para te perdoar, para te sarar, para te curar, restaurar sua vida, seu casamento, seu ministério, restaurar a sua vida com seus filhos, com a sua filha, com seu filho, né? Restaurar a sua vida por completo, porque Ele é um Deus completo. Ele quer restaurar vidas, famílias. Então, não deixe, galera, não deixe. Então, Davi passou por essa turbulência. Você também pode estar passando por essa turbulência. Então, eu quero aqui agora, para fechar essa mensagem, quero orar aqui com vocês e para vocês, tá bom? Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o nosso Pai Eterno. Pai Eterno, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, primeiramente, por essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. E eu sei que essa mensagem o Senhor colocou em mim, não para ficar comigo, mas sim para ser uma fonte de água viva, assim como o Senhor falou. Essa fonte de água viva é a sua palavra, Pai. Então eu quero aqui jorrar para meus irmãos, para jorrar para as pessoas que estão ouvindo aqui, para jorrar para a pessoa que caiu, para a pessoa que está tropeçando, para dar um alerta, para trazer de volta. Porque o Senhor larga as 99 no aprisco e vai atrás daquela perdida, Senhor. Eu quero orar aqui, Senhor, para que esse homem ou essa mulher se posicione de novo, para que volte aos pés da cruz, Pai, porque o Senhor perdoa, o Senhor os ama, o Senhor quer dar vida e vida com abundância, Pai. Em nome de Jesus que eu oro por todos que estão me ouvindo, Pai, para aquele que caiu, para aquele que está tropeçando. Em nome de Jesus, Pai, traga um renovo, Pai, restaura a vida, restaura aqui casamentos, vidas perdidas, famílias destruídas, Pai. O Senhor é o Deus da aliança, é o Deus do casamento, o Senhor que fundou o casamento. Então o Senhor tem poder para restaurar todos os casamentos que estão agora machucados, feridos, casais separados, distantes. Eu quero aqui, Pai, te orar, Pai, para que o Senhor traga um bálsamo de restauração na vida das pessoas que estão aqui agora me ouvindo. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Irmãos, é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Espero que essa mensagem tenha edificado vocês, tenha alertado vocês. E é isso. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!